Salve, salve galera! Professor Romulo Arantes aqui para mais uma conversa, para mais um bate-papo legal com vocês, só que dessa vez sobre redação, dentro de uma proposta de parceria muito legal que vai levar você a materializar o seu sonho. Eu, professor Romulo Arantes, você e o Conecta Enem Uninova FAP. Dicas para passar de fase no Enem 2020. Vem comigo, galera, se liga na parada. Bem, a conversa de hoje é sobre dissertação escolar. Já ouviu falar? Dissertação escolar? Pois é, dissertação escolar é um gênero textual. O que é um gênero textual? É uma espécie que pertence a um tipo textual. E o que é um tipo textual? É uma demarcação que considera elementos estruturais, gramaticais e a intencionalidade de construção de um texto. Se ligou? Deixa eu explicar de forma mais simples, de forma mais fácil. É uma espécie de texto. E essa espécie de texto obedece a um comando geral. E qual é o comando geral? O comando geral é a apresentação de uma tese. A argumentação, a reafirmação da tese, defendendo o posicionamento. Tranquilo? Não entendeu ainda? Pô, vamos nessa. Vem comigo, vem comigo. Você já ouviu falar em dissertação? Não? Tem problema não. Vem comigo, o professor Romulo pode te ajudar. Bem, já parou para pensar em tal expressão? Não? Não? Pois se liga, vamos aos poucos, vamos lá então. Existe uma sistematização legal que abrange a constituição dos textos, tá? E essa sistematização, ela se chama tipologia textual ou tipos textuais, tá bom? Assim, professor, mas eu ainda não consegui compreender de verdade, assim, em essência, sobre o que você está falando, tá? Os tipos textuais são 5, tá bom? 5 tipos textuais. Quais são os tipos textuais? Descrição. Professor, você poderia explicar o que é descrever? Claro. Descrever é apresentar através de palavras, de uma seleção lexical, uma seleção de palavras, elementos que possam constituir na cabeça do leitor uma imagem. E aí existe uma sequenciação para que isso seja desenvolvido. Eu vou buscar palavras, eu vou buscar termos e expressões que possam, de alguma maneira, constituir na cabeça do meu leitor a imagem que eu gostaria que ele tivesse sobre determinada coisa, sobre determinada pessoa, sobre determinado objeto. Lembrando que a descrição pode ser subjetiva, quando o que me interessa é o desenvolvimento de elementos afetivos ou afetuosos relacionados ao objeto, à pessoa, à coisa de uma forma geral. Ou uma descrição objetiva, quando o que me interessa efetivamente é uma apresentação material acerca da imagem de um objeto, de uma coisa ou de uma pessoa, tá bom? Descrever, portanto, é construir uma imagem. Narrar, narração. O que é narrar? Narrar é contar uma história. Então eu conto uma história em prosa, tem um narrador, tem um espaço, tem personagens, tem um enredo, tem uma ação, tá bom? Então se eu tenho a constituição de uma história e essa história foi apresentada através de um narrador e essa narração foi feita em prosa, o texto pertence ao tipo textual narração. Fechou comigo? E o que é dissertar? Professor, eu quero saber o que é dissertação escolar, me explica logo. Dissertar é apresentar uma informação e essa informação pode ser simplesmente apresentada de maneira clara e objetiva, e aí nós temos um texto dissertativo expositivo. Agora, há uma outra perspectiva. O texto dissertativo, além de ser expositivo, ele pode ser argumentativo. A dissertação escolar pertence ao tipo textual dissertação e a dissertação escolar é efetivamente um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, é um texto em que eu vou apresentar uma informação, mas essa informação visa persuadir e convencer você. Eu não vou apenas conversar ou apresentar uma informação acerca de determinado tema, eu vou me posicionar criticamente. Por exemplo, bullying. O tema é bullying. Essa expressão foi constituída cientificamente por psicanalistas, por psicólogos, por psiquiatras de uma forma geral, que objetivavam estudar as manifestações da mente humana e observar os impactos dessa maldade, dessa violência contra o indivíduo. Então o que você vai ter que fazer? Você vai precisar discorrer a respeito do tema, que é bullying, e aí você, a partir de então, você vai desenvolver uma tese
acerca, se posicionando criticamente, se colocando contra. É uma possibilidade muito rentável, sobretudo considerando que o bullying é um problema, é uma violência, então você vai se posicionar contra, e ao se posicionar contra, você vai levantar argumentos para defender a sua tese, organizando ou sistematizando. Introdução, que é uma contextualização do assunto. Depois da contextualização, você apresenta a sua tese ou ponto de vista, tá? Você deve utilizar um tópico frasal para amarrar, para gerar um elemento de coesão com a próxima parte do texto, que é o desenvolvimento ou argumentação. E aí você deve detalhar o seu posicionamento, utilizando alguma coisa a mais, que eu sugiro seja uma citação literária, porque o seu texto se torna mais atrativo. E por que mais atrativo? Não esqueça que o interessante é persuadir, é convencer, é defender um posicionamento, e você precisa, dessa maneira, ser extremamente sedutor. E quem é que vai ler e corrigir o seu texto? Quem vai ler e corrigir sua dissertação? É um profissional de letras, que na sua grade curricular na universidade estudou muita literatura, e que quando tomar contato com o teu texto e perceber uma citação literária, muito mais do que uma citação filosófica, uma citação histórica ou um argumento de autoridade, que são muito importantes, mas lendo uma citação literária, é óbvio que esse leitor corretor, ele vai se sentir mais atraído. E aí, a respeito do tema bullying, a minha sugestão, a minha dica, a dica do mestre, é que você mencione uma obra literária muito importante, um clássico da literatura brasileira, que foi constituído por Raul Pompeia com a intencionalidade de denunciar as arbitrariedades, a postura ditatorial, a postura mercantilista do ensino no Brasil. Havia uma escola no século XIX chamada Colégio Abílio, e esse Colégio Abílio, do Dr. Abílio, ou Barão de Macaúbas, era considerado o melhor colégio do Brasil. E esse colégio, ele deu tanta notoriedade para o seu proprietário e diretor, o Dr. Abílio, que ele chegou, inclusive, a ser alçado a um título. Ele virou barão. Então vejam que esse cara era muito reconhecido, porque os alunos que estudavam lá, eles passavam em diversos concursos públicos. O detalhe é que as pessoas que estavam lá dentro é que sabiam como as coisas funcionavam de verdade. O Raul Pompeia, que era filho da elite carioca, ele foi colocado lá nesse colégio interno, colégio só para garotos, colégio só para meninos, e ele passou 2 anos. Ao sair de lá, em virtude de todas as violências que sofreu, postura ditatorial do diretor da instituição, além de uma situação de violência praticada pelos colegas. Infelizmente, os meninos tinham idades diferentes. Os meninos mais velhos, com maior poder cognitivo, eles tinham maior facilidade no momento de tirar boas notas. Nas avaliações, eles se davam bem. Então, eles acabavam se destacando e, por isso, eram colocados como tutores dos meninos menores que não tinham tão bons rendimentos. E esses meninos menores, depois de receber os ensinamentos, eles sofriam uma violência sexual. Era o pagamento, era o alto preço que eles pagavam. E o Raul Pompeia passou por isso, ele sofreu violência sexual. Dos 10 aos 12 anos de idade, ele sofria naquele ambiente com a anuência, ou pelo menos com a conivência do diretor da instituição, que fazia vista grossa e até incentivava coisas negativas. Além das violências físicas, torturas psicológicas, emocionais, a situação de ser violentado, de sofrer uma violência sexual, esse absurdo todo, ainda existia um outro problema grave. Os alunos que por alguma razão, por algum motivo, não estavam com a mensalidade quitada, eles pagavam um preço muito maior, porque eles eram ridicularizados frente à classe. Portanto, sinceramente, era um ambiente infernal. Raul Pompeia, quando se tornou adulto, e um homem letrado, com capacidade de escrita, ele resolveu construir uma obra chamada O Ateneu, que chama a atenção, primeiro, para a mercantilização da educação no Brasil. Segundo, para o bullying praticado naquele ambiente. Normalmente os pais ou responsáveis encaminham seus filhos, seus entes queridos, para uma instituição, esperando não só escolarização, mas educação. Pagam, e o que recebem?
muitas vezes recebem indivíduos treinados para concursos que conseguirão ser aprovados e teoricamente felizes no mercado de trabalho, mas que são muito infelizes como seres humanos. Em tais ambientes, os pais se despreocupam, porque entendem que ali o interessante é a formação do indivíduo. E, infelizmente, em tais ambientes, pessoas de péssimo caráter acabam colocando para fora a sua capacidade de fazer o mal, a sua vileza, e a consequência é nefasta. No caso do Raul Pompeia, ele saiu de lá traumatizado, doente e com uma indefinição sexual fortíssima. Escrever o livro foi uma forma de denunciar essa realidade e ao mesmo tempo desabafar, mas não foi suficiente. Infelizmente, Raul Pompeia não suportou carregar esse histórico de sofrimento e acabou cometendo suicídio. Seguramente por consequência do sistema educacional opressor, do bullying que sofreu. Então seria interessante, no momento da argumentação, citar o texto como um grande referencial de fundamentação de seu pensamento de que o bullying precisa ser abolido, que há uma necessidade de fiscalização e observação por parte daqueles que comandam o sistema educacional, por exemplo, para evitar atitudes covardes por parte daqueles que se apropriam de uma espécie de autoridade para fazer o mal. Bem, e aí você, na última parte do texto, a última parte, que se chama conclusão, você reafirma a sua tese lá da introdução e finaliza o seu texto. Evidentemente, com uma proposta de solução. Com uma proposta de solução para o problema, ok? Então, esse é o texto dissertativo argumentativo. É a tal dissertação escolar do início da minha fala. Tranquilo? Falei sobre descrição, falei sobre narração, sobre dissertação, mas tem também o texto puro e simplesmente expositivo, que é um texto informativo. E tem também o texto injuntivo, que é o texto instrucional, que é muito comum no nosso cotidiano, é aquele que nós observamos em receita culinária, que nós observamos em receita médica, em manuais de instrução. São textos constituídos com a intencionalidade de instruir as pessoas a tomar ações ou decisões, ou condutas, ou comportamentos. Muito importante lembrar que no mesmo texto você pode identificar características de mais de uma tipologia. Um exemplo categórico, no texto dissertativo argumentativo, ou seja, no gênero textual dissertativo argumentativo, dissertação escolar, são sinônimos, você pode encontrar trechos descritivos, textos narrativos, isso se chama interpenetração dos gêneros. Bem, para finalizar, muito importante estabelecer essa distinção entre o texto dissertativo argumentativo, que é a dissertação escolar, cobrado em vestibulares, no Enem, em concurso de uma forma geral, e o texto dissertativo expositivo, que é pura e simplesmente constituído com a intenção de transmitir uma informação. Bacana? Beleza? Galera, vale reforçar que a construção de um bom texto passa por se transformar num grande leitor. Lendo bons livros, lendo grandes escritores, você vai começando a entender toda a magia do processo de construção de uma dissertação escolar, de um texto dissertativo argumentativo. Do 0 ao 1000 tem uma grande distância e eu estou aqui para te ajudar a atingir os 1000 pontos. Eu sou o professor Romulo Arantes, eu confio muito no trabalho e eu confio muito em você. Deixa só esclarecer uma coisa. Você vai poder acessar na nossa plataforma do Conecta Enem Uni Nova FAP. Além do vídeo, você vai acessar os meus slides que apresentam em detalhes tudo isso que falei a vocês. Outro bônus, uma coisa super bacana, super legal. Vocês também terão a oportunidade de tomar contato com um PDF espetacular que aprofunda o assunto e se transforma fundamentalmente numa grande aula, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Cuidem-se! Cuidem-se, e toda vez que vocês forem pensar em produzir um texto dissertativo argumentativo ou dissertação escolar, lembrem, vocês não estão escrevendo para vocês, não é um diário, não é uma confissão. Vocês estão escrevendo para o outro com a intenção de convencer. Portanto, pense num título muito, extremamente atrativo, sedutor, e pense em argumentos que passem fundamentalmente pela presença de textos literários. Com certeza, aquele que vai julgar o teu texto vai olhar com bons olhos e vai ficar impressionado e vai pensar assim, aqui sim é um texto que varia entre 900 e 1000 pontos. Aqui sim é um grande escritor. Beijo no coração, fiquem com Deus, eu confio muito em vocês. Rumo aos 1000 pontos no Enem. Valeu, galera!